Bom dia, queridos e maravilhosos alunos do oitavo BM. Tranquilo? Bom, vim aqui para passar um pouquinho do resuminho para vocês de tudo que possa vir a cair. Lógico, né? Tudo não, mas eu vou apontar determinados temas que seria interessante vocês terem uma atenção maior para estudar, para que possamos fazer uma avaliação bem próspera, bem digna dos meus alunos, ou seja, dos alunos salesianos, ou seja, implementando a nossa grande salesianidade, beleza? Bom, não esqueçam de pegar os detalhes ali da chamada doutrina Bush. Não esqueçam por que George W. Bush resolveu chamar essa doutrina de doutrina Bush. No caso, por que eles chamaram? Porque foi o conjunto de medidas para combate ao terrorismo, ou seja, medidas econômicas ali para que eles possam tentar invadir. Qual foi a desculpa que ele utilizou para invadir o Iraque? Ali, lembra que nós conversamos que foi por conta das armas de destruição em massa que existiam no Iraque, mas acabou que não. Inclusive até indiquei um filme para vocês pudessem ver, aquele filme Zona Verde e tal. Foi nessa aula. E dentro desse contexto também, nós podemos atribuir, né, o que foi a Guerra Fria, o período geopolítico, tá? Na época que estabelecia ali, dentro do período da Guerra Fria, aquela bipolaridade, ou seja, a aliança também seria interessante, a qual o continente europeu tomou, a aliança militar, o que eles criaram. Vocês sabem que foi a OTAN, a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não só isso, seria até imprudência minha não abordar para vocês toda essa atitude da OTAN, o que eles fizeram contra os países do leste europeu, ou seja, eles estabeleceram aquela cortina de ferro para que os países, principalmente ditos como socialistas, ou seja, da URSS, não tomassem com sua ideologia o oeste europeu. Então, foquem nisso, que vocês não vão ter problemas. Uma outra coisa que vocês podem prestar um pouquinho atenção é em relação às questões principalmente dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ou seja, as mudanças que ocorreram ao longo da história e principalmente vocês estabelecerem os índices de desenvolvimento humano, prestarem atenção nisso, dos países desenvolvidos, o que eles precisam ter para ser um país desenvolvido. O desenvolvimento humano de 0,8 para cima, mais próximo de 1, ele é desenvolvido. Abaixo disso, até 0,5, ele é subdesenvolvido. E abaixo disso, até 0,3, como o caso, lembra do caso de Serra Leoa, que eu abordei com vocês na aula, que é um país conhecido como é um país chamado de periférico, é conhecido como país periférico. Então, dá uma atençãozinha em relação a isso, esses indicadores sociais que estabelecem, principalmente na questão das taxas de natalidade, aquela pirâmide etária. O país desenvolvido, se tem ou não uma taxa de natalidade elevada, dos países subdesenvolvidos, se tem uma taxa de natalidade elevada ou não, se tem pouco, se tem um grande envelhecimento, todo esse processo de transição. Seria interessante que vocês estabelecessem essas questões dentro do conteúdo a ser estudado. Uma outra coisa, deixa eu olhar aqui se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Lembrei. A questão da China, como funciona aquela economia, qual o tipo de economia que eles utilizam de acordo com o seu sistema global. Então, gente, não está difícil, está fácil. Então, peço a vocês que tenham um pouquinho de concentração, só prestem atenção nessas questões, na doutrina Bush, as mudanças dos países subdesenvolvidos para emergentes também, quais são os países que estabelecem esses conceitos,
as pirâmides etárias nos países desenvolvidos, os indicadores sociais dos países desenvolvidos e periféricos e subdesenvolvidos, o que foi a Guerra Fria, não esqueçam, tá? O período geopolítico, em época de Guerra Fria, como é que era, a questão da bipolaridade em si, as alianças das forças militares que eles estabeleciam bem ali, ou seja, a organização do Tratado do Atlântico Norte, o que eles queriam de fato dentro desse contexto, e a economia chinesa, como é que funciona, e nós vimos isso bastante, debatemos muito, com muitas perguntas de alguns alunos, tá bom? Então, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas e ter colocado um direcionamento melhor para que você tivesse um foco bem mais próspero para a nossa avaliação, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mando um beijão para vocês e não esqueça, sextou, hein? Vamos estudar!